Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou o professor Felipe Lizardo, sou professor, dentre outras matérias, aqui no NEAF de Direito Eleitoral e também sou analista judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Esse é o projeto Aprendi Mais Essa e hoje nós vamos trabalhar juntos um tema bastante importante para você que está se preparando ou que deseja se preparar tanto para os concursos dos Tribunais Regionais Eleitorais, mas também para concursos que envolvam a matéria direito eleitoral. Não é só nos concursos dos tribunais eleitorais que cai direito eleitoral. A gente tem uma série de outros concursos em que essa matéria tem sido cobrada. Por exemplo, o concurso da magistratura, do Ministério Público, inclusive concursos para nível intermediário no Ministério Público, analista de promotoria tem caído a nossa matéria, além de outros concursos que eventualmente cai direito eleitoral. Então, o que eu queria trabalhar com vocês hoje é a legislação eleitoral aplicada para concursos públicos. Muitas vezes esse assunto aparece no seu edital como fontes do direito eleitoral. O que eu gostaria aqui de trabalhar com você? Quais são as legislações que regem o direito eleitoral? Nós vivemos num regime positivista e tudo o que está regulamentado sobre o direito eleitoral está previsto na lei. Então vamos estudar aí quais são as principais leis que regulamentam o direito eleitoral. Quando a gente fala isso, nós estamos falando então das fontes formais do direito eleitoral. Bom, primeira coisa, pessoal, direito eleitoral é um ramo da ciência jurídica bastante específico, que possui princípios e fontes próprias, ok? Qual é a primeira fonte principal do direito eleitoral? A Constituição Federal, meus amigos. A Constituição regulamenta uma série de questões envolvendo a nossa matéria. A Constituição, desde o início, lá no artigo 14, indo até o artigo 17, regulamenta os direitos políticos e também os partidos políticos. Ali está previsto todas as regras principais que ensejam a regulamentação relativa ao exercício do direito do sufrágio, ou seja, o exercício do direito ao voto e o exercício da capacidade eleitoral passiva, o exercício de receber votos, o que nós denominamos de o exercício passivo do direito do sufrágio. A Constituição, então, estabelece alguns requisitos de alistabilidade, quem é que pode se alistar como eleitor perante a Justiça Eleitoral, estabelece também algumas condições de elegibilidade, requisitos para que um sujeito possa se candidatar, possa exercer a capacidade eleitoral passiva. Além desses pontos, a Constituição traz ainda uma série de regras relativa ao direito eleitoral. A Constituição regulamenta a organização e a estrutura da Justiça Eleitoral. A Constituição prevê ainda uma ação eleitoral específica, que é a ação de impugnação ao mandato eletivo, além de regulamentar também os partidos políticos. A Constituição delineia de uma forma ampla e geral a figura dos partidos políticos, que é essencial, inclusive, para o exercício da nossa democracia representativa. Então, sem dúvida, a principal fonte do direito eleitoral é a Constituição e você precisa conhecer os dispositivos muito bem que tratam sobre a matéria direito eleitoral. Ao lado da Constituição, nós temos também legislações infraconstitucionais que regulamentam o direito eleitoral. A gente vai ver à frente, a seguir, cada um desses dispositivos legais. O importante aqui, inicialmente, é que você entenda que a competência para legislar em direito eleitoral é uma competência privativa da União. É por isso que toda legislação que for tratar sobre direito eleitoral é uma legislação federal, ok? Então é a lei federal que vai tratar sobre direito eleitoral no campo infraconstitucional, já que a competência para legislar sobre essa matéria é uma competência privativa da União, conforme o artigo 22 lá da nossa Constituição. Agora, pessoal, direito eleitoral possui algumas peculiaridades bastante específicas. Então, ao lado da Constituição, ao lado das leis federais, existe também as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e também as consultas respondidas tanto pelo Tribunal Superior Eleitoral quanto pelos tribunais regionais eleitorais. Essa é uma peculiaridade da Justiça Eleitoral, começando aqui pelas resoluções,
Porque a Justiça Eleitoral, meus amigos, ela possui uma finalidade bastante peculiar, bastante específica, que é, além de organizar, além de fiscalizar o pleito eleitoral, é também normatizar o pleito. A Lei 9.504, lá no seu artigo 105, estabelece que compete ao Tribunal Superior Eleitoral expedir resoluções com a finalidade de regulamentar tanto o Código Eleitoral quanto a Lei das Eleições. E as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral possuem uma particularidade. Elas possuem força de lei ordinária. Tamanha é a importância dessas resoluções. Inclusive, admite-se o controle concentrado de constitucionalidade em face das resoluções do TSE que possuam característica de ato normativo primário, ou seja, que inovam no ordenamento jurídico. Claro que essa disposição, a possibilidade de que as resoluções do TSE inovem no ordenamento jurídico, começou a ficar um pouquinho diminuída a partir da edição da Lei 12.034, a mini-reforma de 2009. A Lei 12.034 incluiu um dispositivo lá na Lei 9.504, complementou o artigo 105, restringindo um pouco a abrangência das resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. Mas as resoluções ainda são importantíssimas e constituem fontes do direito eleitoral. Ao lado das resoluções, nós temos também as consultas respondidas pelos tribunais regionais eleitorais e também pelo TSE. Essa é uma outra peculiaridade aqui da Justiça Eleitoral. Por quê? Como regra, pessoal, o Poder Judiciário não é órgão consultivo. Para que o Poder Judiciário se manifeste em alguma demanda, é necessário que se leve um caso concreto, que se provoque o Poder Judiciário para que ele possa, então, se manifestar resolvendo um conflito. Agora, diante da importância do direito eleitoral e diante da peculiaridade e da celeridade que envolve os pleitos eleitorais, a lei prevê que a Justiça Eleitoral pode responder consultas. É isso mesmo, pode se manifestar sobre casos abstratos, casos que não são concretos, previamente à formação de um litígio, dispensando-se inclusive a existência de um litígio. Então, tanto o TSE quanto os tribunais regionais eleitorais possuem a competência de responder matérias em tese, questões em tese que lhes são dirigidas por autoridades ou partidos políticos. Não é qualquer pessoa que pode formular consulta perante o TSE, não é qualquer pessoa que pode formular consulta perante os tribunais regionais eleitorais. Mas o fato é que as consultas possuem, sim, um grau de normatividade bastante importante e por isso também são consideradas fontes do direito eleitoral, em que pese, meus amigos, a jurisprudência do TSE e do próprio STF entender que as consultas não possuem força de lei, elas não são, inclusive, vinculativas, mas são apenas direcionamentos sobre situações que podem gerar algum conflito ao longo do pleito eleitoral no que toca à aplicação da legislação eleitoral e por isso as consultas também são fontes importantíssimas do direito eleitoral, você precisa conhecê-las. Muito bem, pessoal, já falamos aí de uma forma geral sobre os principais dispositivos, as principais fontes do direito eleitoral. Vamos agora falar especificamente sobre a legislação infraconstitucional que rege o direito eleitoral. E nesse ponto, pessoal, o que você precisa conhecer são basicamente 4 leis, ok? 4 legislações específicas que você precisa dominar para ir bem em qualquer matéria, em qualquer concurso que envolva direito eleitoral. A primeira grande lei que regulamenta o direito eleitoral é o Código Eleitoral. O Código Eleitoral é uma lei bastante antiga, ela foi editada em 1965, sobre a vigência do regime militar. De lá para cá, a legislação sofreu uma série de alterações, inclusive com a edição da Constituição Federal de 88. Por isso, o Código Eleitoral, em vários pontos, ele está desatualizado. E aí, qual é a dica, pessoal, para você que vai estudar direito eleitoral? Estude o Código Eleitoral por meio do Código Eleitoral anotado do TSE. O TSE disponibiliza um Código Eleitoral anotado. Ali ele traz artigo por artigo do Código Eleitoral, abaixo de cada artigo, se o artigo é vigente,
quais são as principais jurisprudências, quais as principais resoluções do Tribunal Superior que eventualmente modificaram o entendimento de um artigo ou outro do Código Eleitoral, ou mesmo algum dispositivo da Constituição que invalidou algum dispositivo do Código Eleitoral e mesmo das demais legislações que se seguiram à edição do Código Eleitoral e que eventualmente tenham derrogado parcialmente ou mesmo totalmente algum dispositivo específico do Código Eleitoral. Lembrando, né, que a gente vive num tempo, pessoal, de votação eletrônica. A partir de 1996, com a introdução da urna eletrônica, a forma de captar os votos e de apurar as eleições sofreu uma alteração considerável. E o Código Eleitoral não foi atualizado com os novos dispositivos que regulamentam a votação eletrônica. Então, muita coisa no Código está desatualizada. Então, qual é a minha dica, meus amigos? Estudem Direito Eleitoral, em especial o Código Eleitoral, pelo código anotado do TSE. Ele está na 11ª edição e você consegue baixá-lo gratuitamente em PDF no site do Tribunal Superior Eleitoral, nesse link aí que está aparecendo para você. Além do Código Eleitoral anotado, lá estão disponíveis todas as legislações infraconstitucionais. Além do Código, tem a Lei 9.504, a Lei 9.096, a Lei Complementar 64/90 e muitas outras, né? Inclusive as principais resoluções do Tribunal Superior Eleitoral estão também elencadas nesse Código Eleitoral anotado. Então fica a dica para você. Bom, além do Código Eleitoral, nós temos uma outra legislação muito importante, que é a Lei Complementar 64/90, recentemente alterada pela Lei Complementar número 135, conhecida como a Lei da Ficha Limpa. A Lei 64/90 é a lei que trata sobre as inelegibilidades. A Constituição Federal traz uma série de dispositivos, uma série de previsões que implicam na inelegibilidade de um sujeito, ou seja, na impossibilidade temporária de que uma pessoa possa se candidatar a um determinado cargo eletivo. Além dos dispositivos, além do rol que a Constituição traz acerca das inelegibilidades, a Constituição disse que lei complementar poderá também tratar sobre inelegibilidade. Então, no nosso sistema, quem faz isso é a Lei Complementar 64/90, a Lei das Inelegibilidades, que foi alterada, inclusive, pela Lei número 135, a Lei Complementar 135, que é a Lei da Ficha Limpa, que incluiu uma série de novos dispositivos acerca da inelegibilidade e é importante que você conheça. Essa lei complementar, além de tratar sobre inelegibilidades, ela traz uma série de ações eleitorais bastante importante no dia a dia do operador do direito, que trabalha com direito eleitoral, mas também para você que vai prestar concurso nessa matéria. É na Lei Complementar 64/90 que está regulamentada o rito ordinário das ações eleitorais, que é o rito lá da ação de impugnação ao registro de candidatura. Além disso, há uma outra ação bastante importante lá do artigo 22 da Lei Complementar 64/90, que é a ação de investigação judicial eleitoral. O rito dessa ação é utilizado para várias outras ações eleitorais bastante importantes. Então é importante que você conheça a Lei Complementar 64/90 para que você vá bem aí nos concursos envolvendo o direito eleitoral. Além dessas duas leis, o Código Eleitoral e também a Lei 64/90, nós temos outras duas legislações muito importantes. A primeira delas é a Lei 9.096 de 95, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Essa lei, pessoal, regulamenta a Constituição no que toca aos partidos políticos. Ela estabelece todo o regramento dos partidos, desde a sua constituição, a forma como o partido adquire personalidade jurídica, como ele se registra perante o Tribunal Superior Eleitoral e também o seu funcionamento, passando pela filiação partidária, a forma como os partidos arrecadam e aplicam recursos e também prestam contas à Justiça Eleitoral, e ainda a propaganda político-partidária, ok? Que está também regulamentada pela Lei 9.096 de 95, que é a Lei Orgânica dos Partidos Políticos. Além da Lei 9.096, para a gente finalizar aqui essa parte, nós temos a Lei das Eleições, que é a Lei 9.504 de 1997. Essa lei, pessoal, é conhecida como a Lei das Eleições. Depois da Constituição de 88, houve várias legislações. A cada eleição, a partir da Constituição de 88, foram editadas leis específicas para cada pleito eleitoral. A Lei 9.504, ela veio acabar com isso. Ela trouxe, então, todos os regramentos principais acerca dos pleitos eleitorais. Então, toda eleição é regulamentada pela Lei 9.504, ao lado das resoluções do TSE.
Então, a Lei 9.504 é a Lei Geral das Eleições e as resoluções do TSE regulamentam ponto a ponto, especificamente, a cada pleito, a Lei 9.504. A Lei 9.504, ela trata sobre as convenções partidárias, né, o início do período eleitoral, passando pela formação de coligações, registro de candidatura, propaganda eleitoral, arrecadação, gastos e prestação de contas dos candidatos à Justiça Eleitoral, condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, uma série de dispositivos que você precisa conhecer muito bem, porque essa lei é bastante cobrada nas provas de concurso público. E essa lei, pessoal, tanto a Lei 9.504 quanto a Lei 9.096 e também o Código Eleitoral sofreram alterações ao longo do tempo por aquilo que ficou conhecido como mini-reformas eleitorais. Em 2006, 2009 e agora, mais recentemente, em 2013, o Congresso Nacional editou leis específicas, conhecidas como mini-reformas eleitorais, que alteraram alguns dispositivos da Lei 9.504, da Lei 9.096 e até dispositivos do Código Eleitoral, como foi o caso da Lei 12.891, a mini-reforma eleitoral de 2013. Então precisa estudar por material atualizado, ok? E aí, pessoal, como a gente está falando de legislação eleitoral, é importantíssimo que você conheça o princípio da anualidade eleitoral. Por quê? Qualquer lei, pessoal, que altere o processo eleitoral, ela se sujeita a um tempo mínimo para que ela possa ser aplicada à eleição subsequente. Então, olha só que interessante, isso é o artigo 16 da Constituição Federal. O artigo 16 da Constituição diz que a lei que alterar o processo eleitoral, ela entra em vigor de forma imediata, na data da sua publicação. Então, não existe vacatio legis entre a publicação da lei eleitoral e a sua vigência. Agora, a lei eleitoral que altere o processo eleitoral, ainda que ela entre em vigor na data da sua publicação, ela só é aplicável para a eleição que aconteça após um ano da sua entrada em vigor. Esse é o princípio da anualidade eleitoral, esculpido aqui no artigo 16 da Constituição Federal. Esse princípio ele vale especificamente para as leis que alterarem o processo eleitoral, ok? Então não é qualquer lei eleitoral. E esse princípio ele foi muito debatido por ocasião da aplicação da Lei da Ficha Limpa para as eleições de 2010. Você deve ter ouvido bastante aí na mídia a discussão que houve sobre a aplicação ou não da Lei da Ficha Limpa, que foi editada no ano de 2009, há menos de um ano, melhor dizendo, da eleição de 2010, e houve um grande debate se essa lei seria aplicada ou não para o pleito de 2010. E aí o TSE inicialmente entendeu que a lei complementar 135 não alterava o processo eleitoral, entendeu que essa lei era aplicável ao pleito de 2010, não se sujeitaria então ao princípio da anualidade eleitoral, mas o STF, reformando esse entendimento do TSE, entendeu o contrário, entendeu que a lei complementar número 135, a lei da ficha limpa, alterava o processo eleitoral e que, portanto, se sujeitaria ao princípio da anualidade. Por conta disso, ela não pôde ser aplicada ao pleito de 2010, já que ela foi editada há menos de um ano da eleição daquele ano, da eleição de 2010. Beleza? Meus amigos, muito bem. Esse foi então aí o nosso encontro, aprendi mais essa, espero que você tenha gostado, que você comece então a dominar aí os nossos assuntos relativos à legislação eleitoral. Essa é uma introdução para que você já vá se familiarizando então aos principais dispositivos que regulamentam o direito eleitoral, ok? Espero você numa próxima oportunidade, foi um prazer conhecê-lo, até a próxima.